Você sabe que a gente teve uma flexibilização da CLT em 2017. O que talvez você não saiba é que a CLT continuou tendo alterações de lá para cá. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, daqui a pouco no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional e destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país. Café Corporativo aqui no Canal 25, falando hoje sobre CLT, sobre as leis do trabalho, a consolidação das leis do trabalho, e a nossa convidada de hoje é a doutora Rosiana Valentim. Doutora Rosiana, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Agradeço o convite. Minha colega semanal aí de algumas tarefas, né, doutora? Sim. Espero que se sinta bem aqui na minha casa, né? Porque todas as vezes que nós nos encontramos lá no seu ambiente, eu me sinto muito bem. Muito bem. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de participação. A doutora Rosiana Valentim, que é advogada especialista em Direito do Trabalho e Previdência. E, em especial, ela é uma profissional que trabalha com consultoria trabalhista. Então, doutora, a primeira coisa que eu quero te perguntar, a CLT, ela precisava de uma flexibilização lá em 2017? Pois é, esse assunto é bastante polêmico, bastante questionado, foi alvo de muitos debates na mídia, entre os legislativos, enfim. Por quê? A CLT, ela é de 1940, é um diploma usualmente antigo, porém, ao completar 70 anos, ela não estava desatualizada, ela não estava velha, como no jargão popular diz, né? A CLT é uma legislação antiga, uma legislação velha. Por quê? Ao longo dos anos, ela passou por várias medidas, várias alterações. Essa alteração realizada em 2017, ela veio no sentido de equalizar a CLT, a jurisprudência e ao anseio de muitos empresários que buscavam o quê? Uma flexibilização nas normas ao contratar, ao demitir e ao manter esse empregado na empresa. Com o objetivo, claro, de, diante da crise que afetava todo o país, então tinha esse anseio de buscar uma alternativa para que se mantivesse os empregos, propulsasse, né, a economia. Então foi nesse sentido. Ela estava então atualizada, Exatamente. Porém ela não contemplava alguns trabalhos mais modernos, por exemplo, o trabalho à distância, a jornada intermitente, que era uma coisa que acontecia na prática, né? Como é que foi isso? Isso foi importante ou não? Vejo que foi importante porque tinha muitas situações que aconteciam na prática, porém, a legislação não acompanhava. Então, quando havia uma reclamatória trabalhista, o empresário que na prática utilizou de ferramentas, de possibilidades para adequar ali a atividade juntamente com essas normas, ele sofria uma condenação. E essa condenação poderia, inclusive, abalar a continuidade da empresa, afetando não só aquele funcionário, como toda uma cadeia. Ou seja, o emprego, né? Exatamente. Ele diminuía também a condição do empregador empregar. Sim. Existem situações onde são realmente necessárias a carga de horário intermitente? Sim, tem algumas situações em que o empregador ele pode utilizar dessa ferramenta para auxiliar no seu negócio, como por exemplo no comércio. No comércio a gente sabe que há uma demanda maior quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, enquanto que segunda, terça e até quarta-feira você tem uma demanda menor de trabalho. Então o contrato intermitente ele possibilita contratar profissionais para atender aquela demanda específica com um custo pontual. Então você contrata o funcionário, registra a carteira desse funcionário e nesse sentido você tem uma flexibilidade para ter um custo naquele período onde você também vai ter uma demanda. É mais uma ferramenta de planejamento, eu vejo dessa forma. Nesse sentido, então, houve uma evolução.
Nesse sentido, houve uma evolução. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão da aplicação desse direito para não precarizar as relações de trabalho. Então, quando você trabalha, por exemplo, com um funcionário que ele é intermitente, se você, qual que é o conceito do trabalho intermitente, né? Você registra esse funcionário tem a carteira anotada, porém, ele é chamado para trabalhar na empresa. Então, ele não é fixo naqueles dias, ele é chamado, a empresa tem uma demanda e o convida. Então, o que nós orientamos no escritório? Você vai trabalhar com trabalho intermitente, então tente montar uma rede de profissionais que você possa chamá-lo com frequência. Para que ele não fique sem trabalho. Para que ele não fique sem trabalho, porque se você planejar de uma outra forma, eu vou planejar o trabalho intermitente e eu vou convidar hora esse, hora outro, e aquela pessoa fica à disposição, ele pode ficar registrado por até 1 ano na empresa sem ser chamado. Depois de 1 ano esse contrato tem que ser vinculado. Mas ele pode trabalhar em outro lugar. Mas ele não tem exclusividade, ele pode trabalhar em outro lugar. Porém, essa chamada com frequência gera o quê? Estabilidade. Estabilidade, gera fidelidade, uma garantia de salário no final do mês. Eu digo garantia porque ele vai trabalhar por produção, mas ele vai ter essa renda, né? Uma garantia de renda. Caso contrário, ele se torna um prestador de serviço. Que ele vai, e aí é uma outra modalidade que a empresa pode contratar. Quer dizer, até pode, mas aí são outras regras. Exatamente, ele acaba se tornando um prestador no sentido de não ter essa garantia, essa segurança do emprego. Legal. Existe algum outro exemplo claro de precarização, doutora? De precarização, a questão da terceirização é um exemplo clássico de terceirização, de precarização. Por quê? Na terceirização, geralmente a empresa busca vantagens ao terceirizar uma determinada área na qual ela não tem ou a expertise para fornecer treinamento, logística, enfim, todo o desempenho daquela atividade. Porém, se impregnou uma cultura que o terceirizado, ele tem que ter um salário menor, ele tem que ter menos benefícios, ele está vinculado a uma outra categoria profissional, que não a categoria da atividade principal da empresa. Outro sindicato, Outro sindicato, exatamente. Então, isso acaba precarizando aquela atividade. Então, o funcionário terceirizado, por vezes, ele sofre até um tipo de preconceito dentro da empresa, da própria empresa. Dos próprios e dos colegas. próprios colegas que estão ali juntamente com eles. Então, eu acho que a evolução nesse sentido seria necessária, de contratar, como foram várias sugestões que, em recente decisão da nossa Suprema Corte, foi admitido a contratação, não apenas de terceirizados para realizar a atividade meio, como também para a atividade fim. Sim. Então, o que antes era proibido, né? Exatamente. Então, nesse sentido, quando você tem essa possibilidade maior, você amplia a sua mobilidade na empresa para planejar. Então, aquela questão do salário para o terceirizado, da garantia do benefício, ele pode ser substituído por uma vantagem competitiva da empresa, outras situações que ela garanta mesmo os benefícios, melhores condições, mas ela tem a competitividade em outra área. Então, é esse equilíbrio, né, que a gente tenta buscar, usar a ferramenta sem essa precarização. Muito bom, doutora. Nós vamos fazer um intervalinho agora. Claro. Nós vamos ver o comercial da nossa parceira Comfort Mix e na volta nós vamos falar sobre alguns exemplos de mudança na CLT. Até daqui a pouco. Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você, consumidor, que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananken, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. De volta aqui ao Café Corporativo, hoje com a doutora Rosiana Valentim, falando a respeito das recentes mudanças na lei trabalhista, na CLT. Doutora, pelo que a senhora está nos explicando, a lei trabalhista, ou a flexibilização, a mudança dela, ela não é nem de todo ruim, nem de todo bom.
É como se fosse, assim, por exemplo, uma ferramenta, né? Eu gosto de dar o exemplo da faca. A faca, ela não é boa nem ruim, ela depende daquilo que você vai usar. Você pode usar para cortar o pão e pode usar para matar alguém. A legislação é a mesma coisa? Como que um profissional de direito se posiciona, a favor ou contra? Bom, como atuante profissional operadora do direito, eu me coloco numa condição de não analisar a constitucionalidade, as questões partidárias, as questões se é boa ou se é ruim, porque envolve muitas questões, inclusive políticas. Então, como operadora, eu busco de forma pragmática operar. Quais são as mudanças que ocorreram, qual é a aplicação dessa mudança, que benefício que eu posso trazer para o empresário, ou qual é a análise que eu faço quando um empregado me procura para fazer um planejamento, para verificar se um cálculo está correto, ou até mesmo para uma reclamatória trabalhista. Então, é nesse sentido mais pragmático, então a gente não entra nessa seara. Na análise da legislação, aí eu procuro aplicar os princípios gerais de direito, as regras internacionais e novamente falando da não precarização do trabalho. Nós temos dados do TST que no ano de 2018 foi apurado 29 bilhões de reais em reclamatórias trabalhistas. Quer dizer, nós temos dentro dessa lista uma lista de 10 atividades, 10 direitos que são os mais assim violados. Exatamente, perfeito. São os mais violados. Então, dentro de uma consultoria, a gente tenta pegar no mínimo, esses 10 itens e falar, olha, se você conseguir minimamente trabalhar com essas situações, você já está numa outra escala de atendimento, numa outra escala de contratação, já foge um pouco dessa reclamatória, desse problema trabalhista. É possível empregar bem e dar qualidade ao trabalhador, mas ao mesmo tempo ser competitivo no mercado sem se esfolar com muitas vezes a legislação da forma com que ela era, muitas vezes ela esfolava o empresário. Sim, né? sim. É possível ter um equilíbrio? Eu entendo que sim, Aguinaldo, porque o primeiro ponto, por exemplo, a gente vai analisar uma carga tributária quando você contrata um funcionário CLT. Você aumenta base de salário em torno de 70%. Do valor desse funcionário. Só que desses 70%, 30% corresponde a tributos previdenciários. Quer dizer, então, eu vejo que a carga tributária ela é muito maior do que o próprio direito do funcionário. Porque quando a gente fala em direitos, eu não vejo uma injustiça num funcionário ter 30 dias de férias por ano, você adicionar ali 1/3, 13º salário, se ele extrapolar uma hora extra, você fazer um pagamento de 50% do valor, não vejo problema nisso, num planejamento. Agora, quando você sai desse planejamento e você vai para uma carga tributária que previdenciária corresponde a quase 30%, aí sim eu vejo que causa um desequilíbrio. Então, quando uma empresa vai contratar não sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, que dessas tributações mais simplificadas, o primeiro passo que ela tem de planejar é o tributo, não é nem o funcionário. Muito bom. Doutora, me dá alguns exemplos de mudanças na CLT. Eu vou citar alguns pontos aqui que eu listei, a senhora me dá algumas ideias. Férias, o que mudou na nova CLT? A férias foi um ponto muito positivo, porque o direito a férias ele é um direito de 30 dias, com um adicional de 1/3 do salário, e você poderia fracionar em até 2 vezes, então, fracionando em 2 períodos, né? Sendo que um período poderia, inclusive, ser pago através do abono pecuniário, os 10 dias, e o segundo período de 20 dias gozado pelo funcionário. Por vezes, uma pequena empresa não consegue ficar 20 dias sem um determinado funcionário. Então, essa flexibilização que ela trouxe, você fracionar em 3 períodos. Que às vezes o próprio profissional quer, né? Exatamente. Então, você tem 14 dias que necessariamente não podem ser fracionados e você pode fracionar em 2 períodos de no mínimo 5 dias cada um. Então, vejo como benéfico essa alteração. A jornada de 12 por 36 mudou o quê? A jornada de 12 por 36, nós tínhamos antes dessa flexibilização, necessariamente a categoria tinha que fazer uma previsão na convenção coletiva. Então, eram determinadas categorias que se poderiam fazer essa jornada. Hoje ampliou e a categoria, por acordo individual, ela pode fazer. Então, se uma empresa deseja trabalhar com essa jornada, ela faz essa convenção e pode aplicar.
então determinadas situações se torna muito prático. Muito bom. Outra coisa que eu via no passado, que a legislação não reconhecia, era o home office, né? O sujeito trabalhava de casa e posteriormente podia haver aí um desentendimento em relação ao que era ou não hora extra. Hoje está homologado essa... Hoje nós temos uma legislação já fundamentando essa questão do home office, né? Legalizando essa atividade. O que a empresa hoje ela tem uma situação de controle desse home office, porque você vai montar uma estação de trabalho e nessa estação de trabalho você precisa controlar esse funcionário. Se ele controlar no sentido de verificar, fez horas extras, qual é o registro, ele está desenvolvendo essa atividade, qual que é a produção esperada, ele está tendo essa produção esperada. E uma outra preocupação também são as questões de segurança e saúde do trabalho. Então, essa estação ela está adequada ergonomicamente, ela segue a questão de saúde desse funcionário, ele está recebendo essa proteção. De repente ele está trabalhando no sofá. Exatamente. Então, essa preocupação é muito latente e também em relação às despesas que ele tem, porque ele vai ter um gasto com energia, com internet, ele vai ter outras despesas, custos invisíveis, né? Então, a empresa, eu chamo a atenção para um contrato diferenciado para esse profissional, que ele necessariamente tem que prever essas situações de saúde e segurança do trabalho e também em relação às despesas que esse funcionário vai ter. Banco de horas, doutora. Banco de horas é um assunto bem polêmico. O banco de horas ele era trabalhado apenas com homologação do sindicato, ele é válido apenas com homologação do sindicato. E nessa homologação, você tinha um período de 12 meses para usufruir desse banco de horas. Então, com a mudança, o que flexibilizou? A dispensa da homologação perante o sindicato, porém, você deve usufruir esse banco de horas num período de 6 meses. Demissão em comum acordo. É bom? É ruim? Não faz diferença? Tem acontecido? Eu vejo que, na minha opinião, foi algo positivo, porque principalmente quando você tem uma pequena empresa, porque a pequena empresa, você está ali direto, eu atendo muito pequeno empresário, médio empresário, que tem ali até 50 funcionários, por exemplo. Ele está direto, ele está no comando da gestão, o proprietário muitas vezes, ele tem um gerente, possivelmente, mas ele está no comando. E o funcionário busca, olha, eu quero me desligar, mas eu queria fazer um acordo. O que era o acordo? O acordo era a empresa dispensar esse funcionário sem justa causa, ele se habilita para receber o seguro-desemprego, ele se habilita para fazer o saque do fundo de garantia e, entre aspas, devolveria esses 40%. Era uma prática que acontecia em algumas empresas, né? A gente via. Aí, por mais que você orientasse, não faça isso, não, mas eu não vou fazer para ajudar. Então, o empresário, ele sempre busca, eu vejo na pequena empresa, nada é ele que impõe. Muitas vezes é o funcionário, é uma pressão do dia a dia do funcionário. Então, essa questão do acordo, o funcionário ele tem uma carta na manga. Eu quero fazer um acordo. Ok, para mim foi ótimo, porque eu oriento o empresário. Nós temos uma legislação que fala a possibilidade. E como é essa possibilidade de acordo? Ambos fazem concessões. Sim, inclusive o colaborador ele é demitido. Neste acordo, ele não pode receber o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele não se habilita para o seguro-desemprego, ele recebe 80% do fundo de garantia, ele recebe 50% do aviso prévio, enquanto que o empregador também deixa, acho que a multa ela reduz para 20%, reduz pela metade. Então, você consegue fazer legalmente algo que antes, por pressão, algumas empresas faziam para ajudar, mas acabava ali numa reclamatória tendo um problema. E eu vejo como mais grave a questão da lesão também para o governo, porque ele fazia esse acordo e o governo era lesado numa situação de seguro-desemprego. Com certeza. Muito bom. Doutora, nós vamos fazer um novo intervalo aqui, agora nós vamos ver o comercial da ICAMP, Marcas e Patentes. Na volta, a gente encerra com a questão do trabalho verde e amarelo? Isso. Tá. Quer estender o seu registro de marca brasileiro para um registro global? É possível perante a Organização Mundial da Propriedade Industrial. A ICAMP hoje está autorizada a processar registros em mais de 140 países.
os que corresponderiam a 80% do PIB mundial. Venha transformar o seu registro brasileiro num registro global e internacionalizar sua marca. Sou Fernanda Emerenciano, advogada especialista em propriedade industrial. De volta aqui ao Café Corporativo, agora assim com um presentinho da Icamp, né, doutora? Sim, lindo. Baita Muito de uma obrigada. plataforma de churrasco aí. Gosta de churrasco? Muito. Vai servir então? Sim, muito útil. Muito obrigada. Tranquilo, doutora. Ótimo. A Icamp é uma grande parceira, com certeza. Doutora, eu tenho mais algumas coisas aqui que não podem fugir aqui da nossa conversa. Eu queria saber sobre abono e gratificação. Como que é isso aí? Perfeito. Porque antes era salário, né? Exatamente. Essa verba ela tinha uma natureza salarial e atualmente, com essas flexibilizações, ela passou a ter uma natureza indenizatória. Então, o empresário ele quer gratificar um funcionário, antes ele tinha que, além dos reflexos, pagar parte previdenciária, tudo sofria incidência. Doutora, como que é esse negócio de intervalo interjornada? Explica. O intervalo para refeição e descanso do funcionário. Minimamente, as convenções coletivas, elas estabelecem 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Porém, na legislação anterior, o que ocorria? Se esse funcionário gozasse 55 minutos desse intervalo e aqueles 5 minutos ele já voltasse, passasse o ponto, já ia para a estação de trabalho dele, se preparar, numa reclamação trabalhista, ao fazer o apontamento das horas desse funcionário, o empresário ele tinha que pagar a hora cheia com todos os reflexos. Isso, numa reclamatória, causava um valor exorbitante e uma grande injustiça, porque ele gozava dos 55 minutos, a exemplo do que estamos falando. Então, com a mudança, o que houve? Aquele período em que o funcionário não gozar efetivamente do seu intervalo, ele é pago como uma natureza indenizatória. A diferença, não a hora cheia. Não a hora cheia. Antes era a hora cheia com natureza salarial. Então, foi uma situação que foi muito bem-vinda para os empresários, porque é uma realidade da empresa. A pessoa já volta, já vai ali se adequando para o seu ambiente de trabalho e ele depois tinha que pagar esse período todo. Uma novidade para mim, eu nunca tinha ouvido falar e dentro da minha ignorância jurídica, é o tal do contrato verde-amarelo. Verde-amarelo. Já existe? Ele está em transição, né? Foi uma MP, ele ainda não foi convertido em lei, mas é uma proposta de fomentação do primeiro emprego. Então, ele é um contrato que vai ser destinado para jovens de 18 a 29 anos. Ele necessariamente precisa ser um primeiro emprego. E aí nós temos algumas características para esse primeiro emprego. Por exemplo, contrato de experiência, se ele já tiver trabalhado anteriormente em contrato de experiência, não conta. Trabalho eventual, trabalho intermitente também não vai contar como primeiro emprego. Porém, esse empregado ele vai ter uma jornada de trabalho normal, de 8 horas. A empresa tem um limite, é 10% do corpo de empregados dela. Se eu tenho 50 colaboradores, só 5 podem ser verde e amarelo, é isso? Exatamente. Então, 10 colaboradores, 2. E aí a legislação colocou que até 2 colaboradores, né? Para empresas com até 10 funcionários é possível. Ou seja, se eu tenho 6 colaboradores, eu posso ter 2 verde e amarelo. 2 verde e amarelo. Isso é bom? Isso é bom para o empresário, é bom para o jovem, é bom para ambos? Eu vejo que fomenta a economia. No momento em que a gente tem aí uma gama de desempregados sem oportunidade de primeiro emprego, ele é mais uma tentativa para fomentar essa economia. Uma outra questão é o benefício, né? Benefício previdenciário, que a empresa ela fica isenta do pagamento das verbas previdenciárias e aquelas taxas do Sistema S. Ok. Então ela tem um benefício no custo operacional daquele empregado. Ainda como requisito, nós temos a questão do salário, que ele vai ser no máximo um salário mínimo e meio vigente. Sim. Então não vale para salários altos, até para não ter aquele jeitinho do empregador querer contratar um profissional já gabaritado nessa modalidade. Exatamente. Ele é realmente para fomentar o primeiro emprego e dar oportunidade de trabalho, incentivando a empresa através dessa parte tributária, mas tem essa característica salarial.
Muito bom. Doutora Rosiana, muito bom, muito obrigado por ter vindo. Espero que a doutora possa voltar aqui em breve e nos dar mais esclarecimentos aí a respeito desse mundo jurídico, que para nós é complicado, para o nosso telespectador muitas vezes é complicado também, né? Eu agradeço a oportunidade. E espero que o Canal 25 ele seja também para o nosso telespectador uma forma de trazer cultura, né? De levar cultura para dentro da sua casa, para que você possa também escolher as melhores maneiras, tanto de empregar quanto de buscar trabalho. A gente vem também aproveita a agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Comfort Mix, La Traviata, a Unicesumar, a Icamp Marcas e Patentes, e dizer que o Café Corporativo ele tem essa missão. Então, acesse o YouTube do nosso programa, youtube.com.br/Café Corporativo, faça contato conosco e esteja nas nossas redes sociais. Doutora, obrigado por ter vindo, Muito viu? Obrigada. Muito bom. Obrigada. Até lá. Agradeço. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Camp Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional e destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país.